Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo também aos amigos espirituais que nos intuem nesses estudos. Dando continuidade no estudo da Revista Espírita, estamos na Revista Espírita, ano 1º, abril de 1858, e nós vamos iniciar com esse artigo: Evocação dos Espíritos na Abissínia. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do artigo. James Bruce, em sua Viagem às Nascentes do Nilo. Quem foi James Bruce e o que foi, né, essa Viagem às Nascentes do Nilo? Viagem às Nascentes do Nilo eram essas enciclopédias aqui, que é o tempo, né? Naquele tempo eles iam anotando as viagens e as histórias, né? Isso daqui é o livro que tá registrado essas histórias. 1790, a edição desse volume. Mas esse volume, ele abriga, né, os anos de 1768 a 1773, que é justamente o período, né, dessa viagem aqui de 1760. Então, neste livro, né, nessa enciclopédia, James Bruce, ele vai narrar o que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de dois embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, disse Bruce, foi necessário advertir o rei de Gingiro da chegada da caravana e pedir-lhe audiência. Mas, naquele momento, achava-se ele ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. O reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. O rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receberem a audiência o embaixador e seu companheiro, o jesuíta Fernandes. Em consequência, no 9º dia, eles obtiveram a permissão de se dirigirem à corte, onde chegaram na mesma tarde. Nada se faz no país de Gingiro sem o concurso da magia. Por aí se vê o quanto a razão humana se acha degradada a algumas léguas de distância. Que não nos venham mais dizer que essa fraqueza deva ser atribuída à ignorância ou ao calor ali reinante, porque um clima quente induziria os homens a se tornarem feiticeiros, de preferência um clima frio. Porque a ignorância estende o poder do homem a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência comum e dar-lhe a faculdade de corresponder-se com uma nova ordem de seres habitantes de um outro mundo. Os etíopes, que cercam quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingirianos. Seu país é mais quente e, como estes, são indígenas nos lugares que habitam desde o princípio dos séculos. Entretanto, não adoram o diabo, nem com ele pretendem estabelecer qualquer comunicação. Não sacrificam homens em seus altares. Finalmente, entre eles não se encontra traço algum dessa revoltante atrocidade. Nas regiões da África que se comunicam diretamente com o mar, o comércio de escravos é uma prática que ocorre desde os séculos mais recuados. Mas o rei de Gingiro, cujos domínios se acham encerrados quase no centro do continente, sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. É ali que começa esse horrível costume
de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz o Sr. Bruce, até onde ele se estende ao sul da África, mas considero o Gingiro como o limite geográfico do reino do diabo do lado setentrional da península. Tivesse visto o Sr. Bruce o que hoje testemunhamos e nada acharia de assombroso na prática das evocações usadas em Gingiro. Nelas vê apenas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos sua causa nos fatos das manifestações falsamente interpretadas que lá, como alhures, se produziram. O papel que a credulidade faz o diabo representar nada tem de surpreendente. Primeiro, é de notar-se que todos os povos bárbaros atribuem um poder maléfico, o que não podem explicar. Em segundo lugar, um povo bastante atrasado para sacrificar seres humanos não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. A natureza dos que o visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África hão conservado um grande número de tradições judaicas, mescladas mais tarde a algumas ideias rudimentares do cristianismo, fonte da qual, em consequência de sua ignorância, sorveram a doutrina do diabo e dos demônios. E aqui encerra esse artigo. Esse artigo, do meu ponto de vista, não tem tanta relevância assim, né, para a gente fazer um comentário. É apenas uma narrativa de um homem que viaja pelo mundo, né, como embaixador e como, enfim, como representante, e detecta, né, essas histórias desses povos. Ainda na revista Espírita de abril de 1858, aqui é uma seção da revista Espírita que o Kardec chama de conversas familiares de além-túmulo. O que são essas conversas familiares, né? Como o próprio nome está falando, né? São conversas com espíritos familiares que ele vai registrando. Então, às vezes ele registra, dependendo do mês, ele registra duas, três, quatro comunicações, né? E uma coisa também que é bom de observar, justamente por essa seção que ele coloca conversas familiares, que a gente vê que essas comunicações não têm nada, nenhum caráter desobsessivo, né? Não é a gente vê que muitas comunicações de Kardec, elas não são de caráter desobsessivo. Houve trabalho de desobsessão? Claro que houve. Houve trabalho de reeducação desses espíritos? Claro que houve. Mas o que a gente percebe é que muitas comunicações eram assim, conversas familiares. E nessas conversas familiares é que se travam diálogos a respeito do mundo espiritual, de curiosidades, né, como a gente vai ver aqui sobre a descrição de Júpiter, e assim por diante. Então é uma oportunidade nessas conversas familiares de conversar e procurar entender a situação dos espíritos, a localidade não é bem o termo, né, mas o espaço onde esses espíritos se encontram, as experiências que eles podem nos dar, ensinar, né? Fora as reuniões de instrução, né? Que eram ah, também era um outro, uma outra ocupação de Kardec, né? Na Sociedade de Estudos, né? Aqui nessa conversa familiar do mês de abril, ele está conversando com Bernard Palissy, né? E essa foi uma comunicação dada de 9 de março de 1858. E aqui ele vai falar sobre a descrição de Júpiter. A gente lembra que na revista de março de 1858, nós já estudamos, né, sobre uma comunicação também que foi dada, né? A primeira comunicação, na verdade, a respeito do tema, né? Júpiter e alguns outros mundos, né, que era
o tema da primeira comunicação que a gente viu ali a respeito, né, desse assunto. Depois nós vamos ver também a revista de agosto. Então, aqui nessa revista espírita do ano de 1858, a gente teve esse primeiro artigo que a gente já estudou. Nós vamos ler agora esse artigo e tem um outro que é em agosto. Eu deixei até colocado aqui a página, que é para facilitar. Em setembro também de 1858, na página 399. E mais uma comunicação a respeito do mesmo tema, só que aqui a gente já vai para a Revista Espírita do ano de 1860, outubro. É, eu vou convidar vocês para a gente, ao invés da gente ler só um artigo e ir seguindo, o que que vocês acham da gente já fazer a leitura de todos os temas, né? Porque aí a história ela fica mais completa, né? Melhor, né? Muito melhor, com Porque certeza. a gente nem lembra do primeiro artigo se a gente for falar, né? A gente tem que voltar lá para ficar olhando os desenhos e tudo, né? Então a gente já faz um apanhado geral, né, de todas as revistas que falam sobre o assunto e encerra, né? No dia que a gente chegar nesses artigos, a gente lembra que já viu, é só voltar lá no vídeo. Eu acredito que dê para a gente fazer isso hoje. Bem, então vamos começar a leitura sobre a descrição de Júpiter, lembrando que esse daqui já é o segundo artigo, né? Ele começa com uma nota. Sabíamos por evocações anteriores, né, que está lá em março de 58, que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam, por todos os pontos, o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse, a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Aqui ele começa o diálogo com o Palissy. Aqui, para a gente refrescar um pouquinho a memória, vamos trazer novamente, né, aquela pequena biografia, né, de Bernard Palissy e Victorien Sardou. Este é o Palissy, que, enquanto esteve encarnado na Terra, agora como um espírito que está dando comunicação e que mora lá em Júpiter, a comunicação é dada, né, pelo Victorien Sardou, que é o médium. E quando a gente fala que ele era oleiro, né, ele fazia gravuras, né? Fazia gravuras em cobre, fazia pinturas, etc e tal, tá? E a gente vai lembrar dos desenhos, das gravuras que ele fez, né? Das habitações lá em Júpiter. Essa aqui é a casa de Mozart. A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe conforme a gente vai lendo os artigos, né? Também tem outros desenhos aqui interessantes. Essa é a casa de Palissy, do espírito que está dando comunicação. E aqui é uma área, né, da casa de Zoroastro, destinada aos animais. Interessante, né? Os animais aqui já com características meio híbridas, né? De homem e animais. A gente vai explorar também um pouquinho essa ideia num artigo mais específico, quando a gente vai falar sobre Júpiter. Então vamos lá, vamos para o diálogo que houve com Palissy. Onde te encontraste ao deixares a terra? Nela ainda me demorei. Em que condição, em que condições estavas aqui? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão.
Essa missão durou muito? 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? E isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Com que objetivo traçaste, pelas mãos do Sr. Victorien Sardou, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Desde que vens com frequência a esta terra, que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareças sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um modo superior, tal como Júpiter, por exemplo, do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Não. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade de luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Existem águas e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria não existe. As plantas têm analogia como as nossas? Sim, mas são mais belas. Bem, o Fernando deve estar se remexendo na cadeira pelas informações que não batem em nada com o que nós conhecemos de Júpiter. Sabe por quê? Porque ele está descrevendo a atmosfera espiritual. Ele não está descrevendo a atmosfera física, porque primeiro nós sabemos que Júpiter é um planeta gasoso, né? Ou seja, se você jogasse uma pedra gigante, né? Se você fosse um gigante, jogasse uma pedra nele, a pedra passaria direta, né? Porque ele é composto de hélio e de hidrogênio. Como é que pode ter mar, planta, essas coisas? Porque ele não está descrevendo, né, a atmosfera física. Ele está fazendo uma analogia com a Terra material, mas descrevendo o espiritual. Por quê? Porque quando ele descreve o espiritual, ele está escrevendo como esse globo se apresenta para os espíritos que moram lá. Espera que, deixa eu desenrolar isso, porque ficou meio confuso. Quando eu falo material espiritual, ou seja, eu falo que em relação à Terra, ele é mais sutil. Mas nós estamos falando de um planeta que é habitado por espíritos encarnados, certo? Então, é um planeta material, mas material, a matéria é adequada a esses espíritos. Nós estamos numa dimensão, certo?
Então, na dimensão que nós estamos, nós olhamos para Júpiter e vemos uma coisa totalmente diferente do que foi descrito. Porque, segundo os nossos instrumentos, nós sabemos que não tem como ter mar, água, essas coisas, porque o planeta é basicamente composto de hidrogênio e de hélio, certo? Por quê? Porque é o Júpiter que a gente está na nossa dimensão. Então, lá aonde Palisi mora, esse espírito mora, e outros espíritos moram lá, eles estão encarnados lá. Mas a dimensão em que esses espíritos se encontram é diferente da dimensão que a gente está. Por isso que a matéria que a gente vê daqui é uma concebida pela forma que a gente está, pela dimensão em que a gente está. Eu cheguei a pensar exatamente o seguinte: ele fala que é quase sem matéria, né? Eles estão reencarnados, mas praticamente há só o perispírito e o espírito. Ou seja, o corpo é tão tênue que, na verdade, dessa forma, eles não dependem tanto do meio ambiente. Não, mas aí você tem que lembrar que lá existem animais que ainda têm uma matéria densa. E nem todos estão nessa faixa que você está falando. Tem espíritos lá que eles não estão no mesmo grau. Então tem uns que, inclusive, eles se locomovem no ar. E ainda tem espíritos que não conseguem fazer isso. E acabam que andando lá. Então, a gente vai ver isso nos próximos artigos. Mas eu acho que uma analogia, uma comparação do que eu queria fazer com relação à Terra e a Júpiter, e nas dimensões que elas estão, apesar de serem planetas habitados por espíritos encarnados, eles estão em faixas vibratórias diferentes. Então, na nossa faixa que nós estamos, nós enxergamos Júpiter de uma forma, mas para esses espíritos eles estão numa outra faixa. Eu vou te dar eu vou fazer um exemplo que eu acredito que eu espero ser feliz no exemplo. Por exemplo, a gente está aqui na Terra, a gente não consegue ver os espíritos encarnados, a gente consegue ver um ao outro, não é? Mas a gente não consegue detectar os espíritos desencarnados. Alguns que têm uma mediunidade, né, eles conseguem perceber, outros que têm uma intuição. Mas por quê? Porque estamos na Terra, mas estamos em dimensões diferentes. Então é isso que eu estou querendo colocar. A Terra, né, e todo o sistema que nos acompanha, todo o universo observável por nós, a gente só observa dentro da nossa dimensão. Ele consegue detectar o que os instrumentos têm, mas não consegue perceber como é nessa faixa, nessa outra dimensão. Então, o que a gente olha para Júpiter e vê que é um planeta gasoso, um espírito superior, né? Um espírito jamais bem elevado, ele olha para lá e ele vê o Júpiter com a dimensão que ela tem. Olha para a Terra e vê a dimensão que a Terra tem, porque ele abarca todo esse conhecimento, a gente não, né? Só chamando a atenção que lá são espíritos encarnados, é isso que eu quero frisar, né? Porque a gente começa a falar de habitação, aí as pessoas, tá vendo? Olha, então lá existe habitação, como... Não, eles não estão desencarnados, não é uma cidade espiritual. É um planeta de espíritos encarnados numa outra faixa de vibração. Eu estava pensando no seguinte aspecto: um espírito aqui da Terra não consegue ir para um mundo feliz, por exemplo, mesmo porque o seu perispírito é muito mais denso, certo? Ou seja, está impossibilitado. Da mesma forma, nós estamos impossibilitados de ver o planeta feliz na sua materialidade. Num certo sentido, a gente enxerga outra coisa do que o mundo, do que a realidade daqueles espíritos encarnados naquele mundo.
eu acho que a questão da vibração, então, é uma coisa interessante. O nosso pensamento vibra numa certa frequência. É assim que eu penso. O próprio pensamento é impossibilitado de entrar num mundo mais elevado. Mas eu até diria que é assim que você pensa, mas eu diria que é assim que é. É por isso que, quando a gente fala o espírito é proibido de ir a todos os lugares, não, ele não é proibido, ele apenas não consegue porque ele não. A partir do momento que ele muda a vibração dele, né? Por quê? Por causa da evolução intelecto-moral, eu sempre fazia eu sempre tentava descrever o que você falou numa figura de uma porta com dois cadeados, né? A porta está lá. Então, você tem a chave da intelectualidade, certo? Você já abriu um cadeado, né? Mas basta ser inteligente, porque tem muita gente que tem inteligência, mas a moral é muito duvidosa, né? A outra chave é da moral. Se você tiver essas duas chaves desenvolvidas, você abre qualquer porta, né? Aí trocando chave por vibração, é isso, né? É a tua vibração. Por isso que eu estou te falando, se um espírito superior olha para esses planetas e ele tem a capacidade de já abarcar esses mundos como eles são, ele vai ver a Terra do jeito que ela é, vai ver Júpiter do jeito que ela é. Mas nós não conseguimos. E na entrevista com esses espíritos, tem um determinado momento que eu já vou dar um spoiler, né? Mas é o que você falou, a gente às vezes não consegue ir. Muitos de nós, às vezes, é levado para esses lugares, né? Com uma certa permissão, para que faça com que a gente se esforce de querer ir para lá. E também os que já têm esse merecimento de vislumbrar um lugar melhor, né? E também tem a missão de muitos deles. A gente não vai lá, mas eles vêm até nós, né? Para quê? Para incentivar também, né, a gente se melhorar para a gente poder habitar um planeta desse no futuro. Vamos continuar lendo o artigo, que aí a gente vai pegar exatamente esse raciocínio aqui. Mas aqui só para lembrar, né, que eu estava falando, como é que na nossa dimensão a gente enxerga Júpiter? Então, isso daqui a gente fez aquela pesquisa básica, né, na internet, só joguei na internet mesmo, só para pegar o básico aqui, né? O Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol, o maior do sistema solar. Tem um diâmetro de 143 mil quilômetros, sua massa equivale a aproximadamente 318 vezes a Terra e por aí vai, né? É um, ginga- é um, é, Júpiter é um gigante gasoso, ou seja, não tem uma superfície sólida como a Terra. A sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, e por aí vai, tá? Então, a gente não vai se demorar aqui falando de Júpiter, eu só quis mostrar que não bate com a descrição do espírito. Por quê? Porque ele está falando de Júpiter, da dimensão em que eles se encontram lá, né? Por quê? Porque se a gente conseguisse enxergar a dimensão de Júpiter, por exemplo, a gente já teria detectado vida nos outros planetas há muito tempo, né? A gente só não encontra porque a nossa dimensão é diferente. Então, o homem, ele pode viajar o sistema solar, ele pode viajar galáxias que forem, ele não vai conseguir perceber essa tal vida, né? Como a gente quer que tenha, porque não está na mesma vibração. Agora, entrando na questão do estado físico do globo, o Kardec começa a fazer as perguntas assim, ó. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os. Ou seja, então a gente se queixa aqui de calor, de frio, não é?
Lá não, é tipo temperatura o tempo todo, ambiente tranquilo, né? O quadro que os antigos nos deram, eu já li isso aqui? Já, Ô, Mário, perdão. uma coisa interessante, essa questão da temperatura bate com o que nós conhecemos um pouco sobre Júpiter. Ou seja, a energia que ele recebe do Sol e a energia que ele emite, a energia que ele emite é muito maior do que a energia que ele recebe do Sol. Portanto, o próprio interior do planeta deve gerar calor, de forma que a temperatura fique menos fria. É estável, né? Estável. Uhum, é. Aham. É que, na verdade, eu não quis entrar nesses pormenores, entende? Né? De fazer as comparações e tudo, né? Porque, que Uhum. nem agora, o Kardec, ele falou sobre a Lua, né? Falou, inclusive, sobre a face oculta da Lua, um monte de coisa, né? E você vê que agora, com essa expedição que houve, recente, aí acabou, tá fresco ainda, né? Eles trouxeram e já tem novos dados. E aí o pessoal cai naquela coisa de ficar querendo comparar o que Kardec falou com não sei o que e tal, né? Então tem coisas que realmente vai, vai, vai ter coerência e outras coisas a gente tem que passar pelo crivo da razão. Por isso que eu levantei a questão da gente não misturar dados científicos, porque na verdade aí quem está falando é o espírito, né? O espírito não tem como errar, né? Se ele for um espírito superior e saber o que ele está falando. Mas ele também não vai ficar entrando em pormenores. Mas a questão é, na minha cabeça, da gente não se prender muito a essas questões, porque, por exemplo, ele está começando a falar do quê? Ele está começando a falar de uma vida que eles vivem lá que a gente não tem nem como saber, né? A questão dos animais, ele vai tentar explicar para a gente, mas ele não vai entrar em minúcias porque a gente não tem nem como conceber isso, né? É que, na verdade, eu fico meio assim por causa do movimento espírita. Muitas pessoas falam que as coisas que se fala sobre os planetas é, não são verdadeiras. Porque para mim, sinceramente, essas questões, quando entra nesses artigos falando de planeta, de Júpiter, eu leio com essa imparcialidade, entendeu? Porque, olha, ó, fa- para e pensa com relação à evolução dos animais. O que que a gente entende por evolução dos animais? Aí a gente está tentando se matar aqui para entender essa evolução, achando que a evolução vai. É como se a evolução ela começasse e terminasse aqui, não é? A gente quer resolver o problema como se a gente já, sabe, não, a gente fosse fechar a questão. Aí eles vão descrever os animais em Júpiter, você vê que eles nem chegaram no processo de individualização. Eles já estão meio híbridos ali, mas ele nem tem ainda a comunicação articulada, como nós conhecemos. Então não tem parâmetro, entendeu? Por isso que quando eu pego essas informações de Júpiter, desses espíritos que estão falando desses planetas, eu não fico tentando me prender mas o cara falou que, mas ele errou em 2 graus aí, né? Então, não, o Kardec quer saber sobre atmosfera, sobre temperatura. Então, se eles falam lá que eles não têm mais nada a espiar, não tem mais sofrimento físico, o próprio corpo não tem mais uma densidade, né? Então, quer dizer, a temperatura lá, ele informa que é uma temperatura estável o tempo todo. Só que a gente tem que lembrar também, como eu falei para você, a gente está falando só de espíritos nessa faixa, né? Tem espíritos que estão abaixo dessa faixa, são mais densos, não conseguem flutuar no espaço. Ele até fala que tem uns até que tropeçam quando tentam. Então há faixas diferentes nos humanos daquele planeta. Fora que os animais ainda são densos, têm corpos físicos, né? Então é um planeta que abriga, né, vários tipos de vida, né, no sentido
de densidade. Mas é um planeta muito mais evoluído que o nosso. A começo de conversa não tem guerra, não tem, né? Não tem nenhum tipo de mal ali, né? Há uma fraternidade generalizada ali, né? Mas quando eu leio esses artigos, nossa, eu sou muito tranquilo com relação a isso, não fico, né? Agora tem gente que gosta mesmo é de, sabe, causar, porque, sabe, você tem que levar as coisas também, quando se tratam dessas coisas, você tem que levar na base da hipótese, você não pode fechar uma questão dessa. Agora, uma questão que está muito ligada a nós aqui na Terra, na nossa ciência, como a mediunidade, os fenômenos e tal, aí eu acho que a gente tem que ter realmente um pouco mais de cuidado e um pouco mais de estudo, porque aí a gente tem um aprofundamento da coisa, porque está tratando de uma coisa que é nossa, né? É do nosso espaço, é do nosso tempo, é da nossa compreensão, né? Mas esses espíritos aí, que estão dando as comunicações, eles mesmos se limitam. Eles se limitam a falar coisas para a gente, mas não é porque eles não querem falar, é porque a gente não vai compreender. Então eles falam como um pai fala com uma criança, né? Aí dessa forma você não pode fechar nenhuma questão, né? É É uma como quem questão de, diz, oi? é uma questão de intelecto, inclusive. E é Ou uma seja, nós questão até. intelecto para entender. É, e é até aquela coisa, né? Eles vão dar só o cheirinho, né? Do picolé, né? Só vão dar o cheirinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Estado físico dos habitantes. Aqui que a gente vai entrar na parte, né, corpórea, né? A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito. Belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra conforme sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos, porque aqui ele está falando generalizado, né? Sobre as propriedades dos corpos generalizado. Aqui, Kardec vai especificar mais aos corpos humanos, né? O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Há sexos diferentes? Sim. Há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir, como medir o tempo? Então, aqui, de novo, aquela questão, né? Que o tempo é diferente, né? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Então estão os homens sujeitos a doenças?
não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono, entre a ação e o repouso. Poderia dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Aquilo que eu estava falando, né? A respeito de eles virem até nós. Porque se entre eles não há mais quem amparar, né? Eles procuram então fazer isso com outras criaturas em mundos mais inferiores, como o nosso, por exemplo. São os espíritos bons que vos sustentam, né? E vos atraem ao bom caminho. Ali se cultivam certas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar aqui preso ao solo? Sim. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa. Compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles há comunicações de pensamentos. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição de Deus. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperais até que tenhais merecido sabê-lo. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprir uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons. Não há fraqueza senão onde há defeito. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? São Luís. Poderias indicar outros? Que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Então, aqui a gente fez essa leitura rápida de perguntas e respostas, mas o que a gente percebeu? Kardec estava perguntando sobre doenças, não é? Se existiam doenças, né? Ele falou não as doenças que afligem vocês. Então dá para entender que ali há coisas, né, que não tem mais analogia com a Terra. Porque se já estão num planeta onde os espíritos lá são bons, onde não existe o mal, não existe mais o orgulho, não existe. O próprio corpo não é mais tão denso, ou seja, já estão num estado evolutivo muito mais à frente, é lógico que não vai mais haver
os sofrimentos e as coisas que a gente passa aqui, né? Kardec só está tentando fazer uma analogia, mas as respostas, elas são muito gerais, né? Porque o espírito ele não vai entrar em minudências pelo que a gente já falou antes. Então, pelo pouco que ele falou, já dá para a gente fazer uma ideia, mas ele explicar nas suas minúcias, aí que a gente não ia entender nada mesmo, né? Não precisam passar mais por provas, né? Pois é, Não precisam passar por provas. porque tem uma pergunta ali que praticamente e aí, não vai, né? Para erraticidade, não vai. Mas para quê, né? Se não tem mais que passar por provas. Porque a erraticidade é um lugar que você vai ali para você fazer a sua revisão, né? A não ser que essa erraticidade seja um período de descanso, né? Agora, até isso, né? A gente usa essa palavra, mas o que que é descanso, né? Sim, eles reencarnam em planetas inferiores como missão apenas. Esse é o objetivo desses espíritos, são espíritos superiores que nos acompanham, nos inspiram, nos intuem, nos auxiliam no nosso progresso moral e intelectual e encarnam como missões. Vamos ver os animais. 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o deus terrestre. Entre os animais, há os que são carnívoros. Os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Não, todos lhes são úteis. Olha, além de não ter que ligar o ar-condicionado, não tem que comprar também o espanta-mosquito. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Sim, o homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. E também tem até a questão do corpo fluídico, né? Do corpo humano, mesmo os mais atrasados em relação aos habitantes de Júpiter, já estão com uma constituição física cada vez mais sutil, né? Então, o trabalho com a matéria, nesse caso, aí é dos animais que são os servos, né, dos homens. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui. Todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar um melhor. Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Eles lá se encontram em estado de submissão. Às vezes eles dão uma resposta assim que a gente tem que ficar pensando, né? Mas o que dá para entender é que não existe uma escravidão, né? O que existem são afinidades entre os humanos e os animais. E os animais estão num estado de submissão, não um estado de escravidão, né? Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. Só André Luiz no nosso lar que ele recebe bônus hora, mas os animais aqui não recebem. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação, eles o fazem por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Certamente. Até é óbvia, né, a resposta, porque se estão já num planeta evoluído, com certeza tudo que lá está é mais evoluído que o nosso estado aqui, né?
Aqui vai entrar na questão da moral dos habitantes. As habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procurem este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? De diversos graus, mas da mesma ordem. Bem, então são da mesma ordem, mas a variação de grau, né? Rogamos que te reportes a escala espírita, que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Os habitantes formam diferentes povos, como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. É como se você imaginasse, né? Aqui na Terra, Brasil, Estados Unidos, Etiópia, Colômbia, cada um com seus costumes, seus, né? Mas todos fraternos. Já pensou? Então, é interessante, né, que ele fala, né? Interessante a pergunta de Kardec, né? Com relação aos povos, né? Quer dizer, existem povos diferentes, né? Mas eles todos estão unidos, né, pelo amor. Não há mais guerra. Na Terra poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos, e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Quando a gente lê essas coisas, isso daqui é uma coisa óbvia, né? Que a Terra vai alcançar a perfeição e não vai ter mais guerra. Isso é óbvio. Por quê? Por causa da lei de progresso. O duro é que o espírita, ele lê isso aqui e ele já acha que daqui a um século já vai ter a guerra, já vai acabar a guerra. Todo mundo vai ficar irmão e todo mundo vai se amar. Como ele sabe que isso é impossível de acontecer, ele desacredita numa afirmação dessa, entendeu? Não é? Então fala, imagina que do jeito que tá, isso não vai acabar nunca. A gente tem que pensar a longo prazo. Agora, a longo prazo, que a gente fala não é 100, 200 anos, né? A longo prazo, coloca aí tempo aí, né? Coloca aí milênios aí para frente, né? Então, não é de uma hora para outra que a consciência humana vai mudar, né? Então, por uma questão óbvia, por causa da lei de progresso, né, o homem vai alcançar um grau moral suficiente para que haja paz, né? Agora, quando, como diz uma resposta no, no livro dos Espíritos a uma determinada questão com relação ao tempo, né? O Espírito, assim, que ele vai perguntar sobre o tempo de formação da Terra, uma coisa assim, né? Os Espíritos falam assim, só louco para tentar cravar, né, digamos assim, uma data específica, né? Primeiro que a gente está trabalhando com uma medida, né, que é totalmente diferente no tempo para nós e na erraticidade. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter? Considerando-se que todos são bons. Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Era isso nisso que eu estava pensando, entende? Né? Que todos já têm um nível moral. Exatamente isso.
Tu tem uma escala dentro desse nível de Júpiter, né? Uhum. Como na resposta na pergunta anterior, quando ele pergunta aqui, ó, na 64, em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição, intelectual e moral, né? Em que consiste a superioridade e a inferioridade? Considerando que todos são bons, maior ou menor cabedal de conhecimento e experiência. É exatamente isso que nós estávamos pensando. Acho que estávamos pensando É, parecido. é isso mesmo. 66. Como na Terra há povos mais ou menos avançados do que outros? Não, mas o há em diversos graus. Hum. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Eu não vou nem ler isso aqui. Chamou a gente de macaco aí. A dos vossos macacos. Que triste de pensar isso. E É. caminho Longa nossa, né? Não, mas é por isso que a gente estava falando, né? Como é que a gente está querendo medir com a nossa régua uma coisa que não tem condições? Agora, É, mesmo a gente falando isso, a gente não imagina a distância, né? Aí é, o cara vem e me dá uma resposta dessa aqui, aí a gente já colocou a gente no nosso lugar, a gente já sabe muito bem qual é a distância, né? é, É a mesma coisa do é. macaco pra gente, né? É isso Imagina, aí. né? Lá É os bem povos isso aí. são, lá os povos são governados por leis? Sim. Há leis penais? Tá, mas aí a lei, porque existe uma organização, lei nesse sentido, né? A lei penal é justamente para punir um crime, né? Ou É. seja, uma vicissitude, né? Então, não há lei penais, né? Porque não tem mais crime. Quem faz as leis? Deus as faz. Mas aí é Então, que tá, viu? Que legal. Quem faz as leis? Deus as faz. Então, todos obedecem à lei que está na sua consciência. quando ele fala, né? Quem as faz? Deus as faz. Ou Então, seja, as leis que eles têm são as leis baseadas exatamente na lei, né, de Deus, a lei de amor, é, fraternidade, né? coisa linda. Mas Isso eu aí. acho, mas eu acho isso extremamente coerente, porque a autoridade está baseado na superioridade moral. Se Moral. está baseado, se tá baseado na moral, as leis são as leis de Deus. Na verdade, não há necessidade de ter leis estabelecidas na sociedade, porque a questão é moral, não é Pois como é, o próprio isso. planetinha. Eu entendo que eu entendo que eles já estão em conexão com as leis divinas, né? Estão em conexão com as leis divinas. Todos, não importa a hierarquia deles, né? Dentro daquela escala que eles têm nesse mundo, né? 71. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntar-te se haveria uns que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. A ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Está insatisfeito? Agora compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais? Não pode ser infeliz desde que não é invejoso, nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Que vos importa?
Há desigualdades sociais? Sim. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Ou seja, uma autoridade moral, né? Porque quando a gente fala em desigualdade social, o que que a gente pensa? Qual é a nossa referência? A nossa referência é a pobreza, a miséria, não é? A gente fala em desigualdade social, a gente já pensa no mendigo. Lá eles não estão pensando nisso, porque é impensável alguém não ter o necessário, né, para para sua existência, né? E é impensável alguém ter o supérfluo. Cada um tem o que é inerente à vida que aquele homem lá leva, né? Então, quando eu falo em desigualdade social, a gente tem que tirar a nossa referência aqui, né? A desigualdade lá é desigualdade de perfeição, né? É a autoridade moral. Autoridade moral. É, Porque a cada um vai caber o exercício de uma atividade de acordo com o conhecimento que é necessário para ocupar aquela posição. E o que sim, não ocupa, ele não fica desejando, né, passar a perna para pegar o lugar dele lá, porque mesmo que ele é, pudesse fazer isso, primeiro que não vai fazer, porque se não existe mais inveja, né? Mas é. se ainda assim ele o fizesse, não conseguiria, porque o cargo lá é totalmente de conhecimento intelecto moral, né? Há um respeito, pelo que eu vejo, que eu leio aqui, há um respeito natural por aquele que tem uma autoridade moral maior, né? Há um respeito É como um que pai sobre os filhos, né? isso, como um pai sobre os filhos, muito lindo. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na Terra, o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. Eu acredito que o texto esteja falando exatamente o seguinte: não é impossível um espírito reencarnado aqui na Terra reencarnar em Júpiter, mas é extremamente difícil. Vai depender muito da vontade, essa vontade de melhorar, de evoluir. 80. Quando o espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo ao qual deverá se unir, ele o é durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Ou seja, aqui a 80 está falando exatamente de um espírito que deixa a Terra, né? Para reencarnar em Júpiter, que reforça a resposta aqui em cima, que sim, que alguém aqui da Terra pode reencarnar em Júpiter, né? Há várias religiões? Não, todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Há templos e um culto. Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Eu lembrei de Jesus, né, falando para Samaritana: haverá um tempo, né, em que se adorará a Deus em espírito e verdade, que não precisará, né, mais de templo, nem de locais, né? Bem, e olha que foi só um artigo, né? Nessa revista ainda tem mais dois aí. Então, semana que vem, no próximo estudo, a gente já continua, das outras revistas espíritas com o mesmo tema. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação, e o estudo, como sempre, é bem interessante, ainda mais revista espírita, né? Com todas essas histórias que a nossa imaginação mal consegue abarcar. Espero e conto com todos vocês no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.